Agora eu quero te convidar para juntos irmos para reflexão da palavra do Senhor. Ficou faltando alguma coisa? Não, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um convite que eu te faço, no livro de Efésios. Deixa o livro de Efésios aberto aí na sua Bíblia, e eu vou fazer um breve resumo desse livro, passando por alguns capítulos, e nós vamos parar no texto no qual Deus lançou com uma força tão grande ao meu coração, mas tão grande. Foi uma experiência diferente que eu tive com Deus dessa vez, porque mês passado eu tive ministrando aqui, e algumas coisas chamaram a minha atenção, e isso nunca tinha acontecido. E durante a ministração Deus lançou uma palavra no meu coração, uma palavra, e eu guardei aquela palavra. Falei, isso é para mim, eu vou refletir, buscar o Senhor em relação a isso. Eu não sabia que essa palavra eu nem sabia que eu estaria aqui hoje, eu não sabia, não tinha escala, o pastor Darwin não tinha feito o convite ainda. Então eu peguei aquela palavra, e eu jamais imaginaria que aquela palavra seria o tema de uma nova ministração, porque na verdade, como eu disse, acho que na escola bíblica passada, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, eu não faço nada a não ser compartilhar. Para mim é muito mais fácil, Renê, eu entender que estar aqui é compartilhar aquilo que Deus quer que eu vivo, do que achar que Deus quer que eu saiba alguma coisa para vir ensinar alguém que teoricamente não seria para mim aquilo. Então eu sempre tive essa forma de fazer, e eu acho mais fácil eu só compartilhar. Aí o que eu faço? Eu organizo e trago aquilo que Deus me fez viver durante as últimas 1,5 semanas. Eu estou refletindo nesse livro de uma forma muito intensa, para poder organizar da melhor maneira para compartilhar nessa noite, e é o que eu vou fazer. E foi assim que surgiu essa direção. No livro de Efésios, talvez você já tenha lido ele, então eu quero fazer um breve resumo. Apóstolo Paulo, ele vem falando a cidade de Éfeso, e essa carta é interessante, que fala assim, olha, aos santos e fiéis que estão em Éfeso, os crentes, aos santos e fiéis que estão em Éfeso, os convertidos, uma reunião congregacional, um culto. Então ele estava falando para essas pessoas, e quando a gente vai procurar saber um pouco sobre Éfeso, naquela época, antes de Cristo, era uma cidade sobre o Império Romano, e era considerada a segunda cidade mais poderosa, ela ficava só atrás de Roma, no Império Romano. E era uma cidade onde as coisas aconteciam mesmo, assim, imagina, a segunda cidade maior consequentemente do mundo. Então era a segunda maior cidade. Então Paulo estava mandando mensagem para pessoas que estavam num dia a dia, onde acontece tudo que acontece conosco. Trabalho, negocio, vendo, me fortaleço, tem dificuldade, tem perrengue, caso, crio criança e tudo mais, ou seja, cristãos da vida real. E aí no primeiro capítulo, o que Paulo faz? Eu nunca tinha feito isso, Samuel. Quando Deus me deu essa direção, eu falei, cara, eu quero entender a carta de Efésios, porque se é uma carta, e se ela tem 6 capítulos, eu quero entender a ordem dessa carta. Eu nunca tinha olhado para esse livro nessa perspectiva. Como que Paulo começa? O que o Paulo aborda? O que ele quer dizer? Aonde ele vai chegar? É uma carta, irmão. Porque a carta é um negócio assim, cara, vou direcionar aqui. E no primeiro capítulo, Paulo, ele vem reforçando para os cristãos quem é Jesus. Presta atenção, presta muita atenção. A primeira intenção de Paulo na carta de Efésios é relembrar, é reforçar para quem já sabia quem era Jesus. Então não é porque tipo assim, não, eu estou na igreja, eu caminho, eu sou convertido, isso, aquilo, eu já sei quem é Jesus, pode pular essa fase. Não, ele estava mandando para os santos, para os fiéis, para a galera que estava ligada. Então olha, pessoal, eu venho reforçando para vocês quem é Jesus.
E ele fala: é quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Galera, Jesus é aquele que pelo seu sangue nós somos refeitos, levantados. Jesus é aquele o qual perdoa os nossos pecados, e Jesus é aquele segundo as riquezas da sua graça. Ele é Jesus. Então ele vem no primeiro capítulo, eu quero reforçar a vocês que ele é Jesus. E ali no 1:21 ele fala: ele está muito acima de todo governo. Jesus, ele está acima do governo, da autoridade, do poder e domínio, e de todo nome que se possa ser mencionado entre vocês, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre todas as coisas da igreja. Galera, ele está sobre todo o poder, sobre toda a autoridade. O seu sangue nos lava, ele perdoa os pecados. Ele é Jesus, recicla, reforça. Ele é Jesus. Eu, Paulo, o apóstolo de Cristo, no primeiro capítulo ele vem falando isso para quem era cristão. E sabe o que eu falo, cara? Por quê? Aí você entende que é incrível essa carta, porque nós temos o risco muito grande de se perder caminhando ao lado de Cristo, e nós vamos ver isso aqui hoje do começo ao fim. Porque se eu estou caminhando, se eu estou sentado, se eu estou fazendo toda a liturgia, se eu estou fazendo frequência nos cultos, cara, eu não preciso de reciclar quem é Jesus. Só que Jesus passa a ser algo da nossa fala, não da nossa intimidade. Jesus passa a ser um nome, não um pai. Estou lembrando vocês, o poder está com ele, a autoridade está com ele, e o nome dele é maior do que qualquer um, qualquer coach, qualquer influenciadora, qualquer blogueira, qualquer professor de faculdade, qualquer discipulador, qualquer autoridade, qualquer prefeito, qualquer presidente, qualquer um, é Jesus. Então a primeira coisa que eu quero trazer para nós nesse primeiro capítulo é reforçar a curiosidade, o zelo de Paulo para poder reforçar para a igreja. No segundo capítulo, o que Paulo vem fazendo? Eu reforço quem é Cristo, e no segundo capítulo eu quero trazer à sua memória o velho homem. Galera, beleza? Cristo é esse. Deixa eu lembrar para vocês quem é o velho homem. Ele vai fazer duas coisas: lembrar do velho homem e a natureza carnal. Por que ele faz isso? Isso é muito interessante, porque talvez a gente vai começar a falar do velho homem aqui, G, e alguém vai pensar assim: mas eu nasci no Evangelho, eu não tenho velho homem. O meu homem, ele está desde quando eu nasci, a minha mulher, tudo em Cristo. Aí o que Paulo vem fazendo? Ele vem falando da nossa natureza, ou seja, ele fecha a brecha. Então, se você não tem que se lembrar do seu velho homem, deixa eu te falar, a sua natureza carnal, ela tende ao pecado. Então, qualquer um de nós que subisse aqui, ou que declara que não tem tentação, não tem pensamentos destrutivos, que vão em desencontro ao Senhor, que tem uma natureza carnal, pecaminosa, que é santo, que é anjo, já está errado. Então Paulo vem falando com eles assim: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Ei pessoal, deixa eu lembrar para vocês, cara, e tomara que seja isso, né? Que nós vivíamos e estávamos mortos, porque talvez nós estamos mortos aqui. Já parou para pensar? Que talvez nós estamos em transgressões, pecado e vivendo segundo a nossa vontade aqui. Aí Paulo vai reforçando, galera, ó, lembra do que vocês eram. Lembra que anteriormente vocês eram gentios por natureza, vocês eram pecaminosos por natureza. Aí ele vem fechando. E aí eu começo a refletir, cara,
Quem é o meu velho homem? De onde Deus me tirou? O que em mim se converteu e precisa se converter constantemente? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas falhas? Quais são as minhas guerras? Do que eu preciso me libertar constantemente? Porque o velho homem, cara, ele converteu, porque ele ressuscita eles, toda vez, toda mão. Você pode ter quantos anos de caminhada for, existem características que, principalmente quando você estiver frio, desatento, distante do Senhor, essas raízes começam a florescer. E Paulo vem falando, lembra disso. E a sua natureza, antes era por natureza, e hoje a gente batalha contra isso. E por último, no capítulo 2 ele fala, vocês eram estrangeiros e forasteiros, vocês eram esquisitos. Então ele vem falando, primeiro quem era Deus, aí depois ele vem falando assim, galera, lembra quem eram vocês. É muito interessante isso. Essa foi a ordem de raciocínio dele na carta. Primeiro, Deus é esse. Segundo, vão lembrar quem são vocês. Terceiro capítulo, o que ele faz? Ele fala quem é ele. Paulo detalha quem ele é. E é muito legal, o que ele faz para se apresentar à igreja? Ele coloca a natureza dele com a graça de Deus. Capítulo 3 ele vem falando assim, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Eu sou um prisioneiro, sou preso, estou preso por amor a vocês. É interessante que eu vim refletindo nisso, Mateus. Falei, cara, eu entendo isso. Por que Paulo está querendo se justificar para poder falar aquelas pessoas? Então assim, cara, não pensam que eu sou melhor do que ninguém para estar aqui tocando, para estar aqui pregando, para estar aqui ministrando. Todos somos a mesma casquinha, todos somos da mesma natureza que a Bíblia diz, todos, sem exceção. Então Paulo vem cuidando, zelando do coração deles, para vocês não acharem que eu sou isso ou aquilo, e ter que interpretar, e ter que criar barreira de vaidade, de ego, de não sei o que, quem é esse cara, não vou com a cara dele, quem esse cara acha que está mandando a carta para mim, e está querendo me ensinar, quem é? Eu nunca vi o Paulo, nem na feira, que tem aqui em Efésios, que as feirinhas, nunca vi. Aí ele vem com esse cuidado. Aí no capítulo 3, 2 ele fala assim, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, esse é o meu ministério. Ele vem se defendendo, cara, é muito legal isso. Certamente vocês estão sabendo que é pela graça de Deus que eu estou falando. Você entende? Não é porque eu acho que eu sou sábio para falar para vocês, não. Não é porque eu coloco um terno, uma roupa esquisita, ou um look, um negócio interessante, que o penteado é não sei o quê, que tem escolaridade X, Y, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver. Ele está falando assim, pessoal, eu estou falando com vocês pela graça de Deus, esse é o meu ministério. E por último, isso aqui mexeu comigo, ele fala no 3, do 7 ao 9, ele fala assim, olha, deste evangelho eu me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, e a mim concede pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então ele fala assim, galera, deixa eu reforçar para vocês, antes de eu chegar no quarto e no quinto, que dessa galera toda eu sou o pior. Dessa galera toda, assim, galera, é só um canal de conexão, é só uma oportunidade que Deus nos dá através do semear da palavra, do semear da semente. A terra que há em nosso coração e o que nós vamos fazer, cabe a nós. Cabe a nós. Se nós quisermos, Elisa, a gente vem aqui 365 dias e chega no ano que vem pior do que a gente chegou. É só a gente cumprir um ritual. Em todas as áreas da nossa vida é assim.
E com Cristo não é diferente. Ele é Deus de milagre? É. A gente vai ver hoje. Milagre é a coisa mais simples, mais fácil. Isso é uma coisa que Jesus não faz questão, é de ficar vivendo de milagre. É de mudar a minha e a sua vida de forma cotidiana. É de mudar a nossa vida, a nossa chave, nosso caráter, as nossas atitudes, para que a luz dele resplandeça em nós lá fora. Você acha que Jesus vai querer ficar fazendo milagre atrás de milagre? Com qual sentido? Como se ele fosse exibicionista. Uma coisa que Jesus não é exibicionista. E aí, para a gente entrar na palavra, no capítulo 4 ele começa a fazer os ajustes. Então eu vou te lembrar quem Jesus é, eu vou ressaltar quem era o velho homem, qual é a nossa natureza, eu vou te falar quem é que está falando e por que eu estou falando, e no quarto eu vim para ajustar algumas coisas. E aí, irmão, ele solta a real. Ele solta a real para a galera, que tem a oportunidade de pegar ou não. É uma carta. Então no capítulo 4 ele vem falando: vivam de maneira digna, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes e se suportem, não sejam como crianças e cresçam em Cristo. Tirem as roupas do velho homem, abandona a mentira e fala a verdade. Ele estava falando para a igreja. Cara, vive de forma digna. Vocês conhecem a palavra. Larga a mentira, fala a verdade, o básico. Não vem falando nada demais. O termo que o André usou hoje, ele não está usando nem arroz com feijão, que não, ele está usando a água. Questão de sobrevivência do Evangelho. Porque o Evangelho vai falar que o pai da mentira, quem é? Está na Bíblia. Então ele vem reforçando. E aonde que chegou, e eu quero te convidar a refletir comigo, em meio a essa porção de coisas que ele vem falando, Deus jogou no meu coração a seguinte fala dele, Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por isso é que se diz: desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O título dessa mensagem é Despertar para Brilhar. Quero fazer uma pergunta: quem aqui tem o desejo que a luz de Cristo brilhe em sua vida? Quem tem? Que a luz de Cristo brilhe. Esse brilho não é brilho de status, de holofote, é brilho de Cristo. A luz, a verdade, a presença, o Espírito Santo. Então Paulo fala assim: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta do meio dos mortos, para que a luz resplandeça. A gente precisa de pegar os detalhes da palavra, porque senão nós vamos ficar andando no deserto sem entender o que é Cristo na nossa frente. A ordem do texto é: desperta. Vamos parar aqui. Desperta. E o que é despertar? Despertar é acordar, sair do sono, do estado de dormente, sair da inércia e readquirir força. Então todos nós queremos que Cristo resplandece. O que é resplandecer? Brilhar intensamente. O que é resplandecer? Sobressair, tornar-se notável, se engrandecer. Para Cristo brilhar intensamente em mim e em você, tem que haver um despertar. Despertar de quê? Despertar de quê? De ir na igreja? Não, irmão, todo mundo aqui estava na igreja. De conhecer a palavra, irmão? Não, ele estava só reforçando a palavra. Despertar de quê que o Senhor quer para mim e para você nessa noite? Nossa saída de casa nunca pode ser um desperdiçar de oportunidade.
principalmente quando a gente está diante do Senhor. Não faz sentido. E nós temos uma oportunidade de despertar para a nossa vida, despertar de alguns sonos que o Senhor nos chama. Eu quero compartilhar com você 5 sonos que nós como igreja precisamos de despertar imediatamente. O que o Senhor jogou no meu coração foi: desperta. E eu, nossa, mas eu vou despertar de quê? Então vou te falar, eu vou te mostrar. Primeiro sono que a gente tem que despertar, João 14 fala uma história seguinte: Jesus andando com os seus amigos, Jesus andando com os discípulos, e aí ele começa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar um lugar, que eu irei e vos levarei para mim mesmo, vocês conhecem o caminho, trocando ideia com os caras. E aí Tomé falou assim: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Qual é o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. E aí Jesus responde a ele assim: como assim, Tomé? Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí, cara, é onde acontece o primeiro sono. No versículo 8, se eu não me engano, Filipe vira e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A Bíblia mostra que Jesus fala assim: o que, Filipe? O que você está falando? Mostra-me o Pai? Depois de tanto tempo que você está caminhando comigo, que você é meu discípulo, meu amigo, você ouve eu falar todas essas coisas que estão para trás, você vira para mim e fala: mostra-me o Pai, Filipe? Desperta. Aonde está a sua cabeça? Que isso? Lê isso na Bíblia com detalhe, para você ver se Jesus não ficou bolado com Filipe. Sabe qual é o primeiro sono? Distração. Filipe andava com Cristo, era amigo, ia nos cultos, ia na igreja, fazia devocional, ouvia os ensinamentos, e Filipe estava completamente distraído. E aí, cara, sabe o que é o mais interessante? Por que isso veio no meu coração? O que chamou sua atenção, acaso, que veio essa pedrada no seu coração? Eu nunca havia visto na minha vida tanta gente dormindo ao mesmo tempo e mexendo no celular durante uma ministração. Eu falei: cara, esse trem está tão ruim assim, mas está tão ruim que qualquer coisa está distraindo mais. E eu comecei a colocar isso diante do Senhor. Só que a pessoa, o discípulo estar distraído ou não, Samuel, não depende de Jesus. Jesus estava do lado dele. Não depende, cara, não depende. Como assim, Filipe? E sabe o que é interessante? Eu não sei se você é da época na qual havia manifestações satânicas nos cultos, 1, 2, aquela coisa, Jesus, o Satanás se manifestava fisicamente. Samuel, acabou? Satanás morreu? Não, irmão, a Bíblia fala que ele é astuto, estrategista, sedutor. É muito mais fácil tirar o crente da presença do Senhor com celular, com sono, com distração, do que manifestando. Eu manifesto em 1, 2, eu tiro 20, 30 ao mesmo tempo. Para quê? Se eu sou estrategista. Manifesta mais não? Que era para pôr medo? Era para pegar só 1, 2? Não, irmão, manifesta no meu, no seu celular. Manifesta no meu, no seu cansaço, porque você prioriza tanto, todas as coisas que você não cria expectativa. Quando você chega aqui, você, cara, só quero que acabe. Que, Filipe? Você está onde, irmão? Você está onde? Cara, que isso? Distração. TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, lupinha, polegar e indicador, é onde Satanás age hoje na minha vida e na sua, meu irmão. TikTok. Desperta, ó tu que dormes. E sabe qual que é o negócio desse negócio de rede social? É que a gente
a gente pode, nós pecamos onde nós podemos justificar que não é pecado. Isso aí é detalhe, irmão. É pecado entrar no Instagram, ô Elise? É pecado? É pecado? YouTube? É pecado? Não, aonde está escrito na Bíblia? Então a gente pode justificar para as pessoas que esse tempo que a gente gasta ali não é pecado. Mas a gente sabe que o Satanás age hoje, meu irmão, não é na manifestação, é no seu algoritmo. Desperta, ó tu que dorme. Desperta, Felipe, você está do meu lado, irmão. Estrategista, enganador, sedutor e astuto. O André falou hoje na escola bíblica. A gente está esquecendo o que a Bíblia fala das estratégias de Satanás. A gente não tem que ficar aqui falando dele não, mas a gente tem que entender que nós temos um inimigo da nossa alma e da nossa vida, que a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua família. Rodrigão, qualquer duelo hoje é estudado e muito adversário. Vai para o futebol, vai para o beisebol, vai para o basquete, vai para a guerra, vai para qualquer coisa. Só que com Deus não, o diabo está vencido ali, eu piso nele e vou ficar aqui no TikTok dançando. Eu tenho, de todos esses aqui eu só não tenho TikTok. Eu tenho Instagram, eu tenho mesma luta, eu luto contra a lupa, eu tenho polegar, eu estou só compartilhando. WhatsApp, grupo, desperta, ó tu que dorme. E eu quero fazer um desafio para a gente falar do segundo sono. Vou fazer um desafio para você, para a gente batalhar desse sono. Faz o seguinte, Deus me deu essa direção lá na hora que eu estava tomando banho para vir. Acaso, faz o seguinte, todo telefone dá o relatório de quanto tempo você está gastando na rede social. Converte 10%, dá o dízimo desse tempo para relacionar com Deus. Converte. Pega a soma das suas redes sociais do dia, pega o dízimo dela e vai para a oração, para a leitura. Distração. A gente tem que ficar muito atento nisso, cara, porque essas coisas estão ficando cada vez mais sensíveis, mas jeitinho brasileiro, está cada vez mais entrando em nós de forma sutil pelo estrategista. E aí, a gente não entende por causa da frieza do casamento, a gente não entende por causa da impaciência, porque a gente não estuda fisiologia e não sabe o que o excesso de tela causa, a gente não entende as insônias, a gente não entende o porquê as coisas estão pesadas. E aí Jesus vem e fala assim: irmão, desperta, distrai não, Felipe, acorda, meu filho. É o que o Senhor fala para nós. Primeiro sono. Segundo sono. Sabe qual que é cara, olha o mais louco dessa mensagem toda. Todos os cenários Jesus estava. O apóstolo Paulo vem falando para a igreja. Com Filipe, estava andando com Jesus. Segundo sono. Esse sono aqui, ele é, nossa, meu Deus. Lá em João 5, todo mundo conhece a história que Jesus e os seus discípulos continuam caminhada, ele estava sempre andando, e aí a Bíblia vai falar que ele estava indo para uma festa, e ele passou por uma cidade. Nessa cidade havia um tanque, e nesse tanque haviam 5 entradas, na qual ficava ali pessoas com todo tipo de enfermidade que você imaginar. Eu tento imaginar várias vezes o cenário desse tanque. Ali ficavam pessoas cegas, pessoas, cara, tudo quanto é enfermidade que você imaginar ficava ali. Por que eles ficavam ali? Imagina isso, esse campo de concentração. Porque volta e vez vinha um anjo do Senhor, agitava aquelas águas, e quando aquelas águas eram agitadas, o primeiro que entrava ali era curado. Beleza, Samuel. Aí a Bíblia vai falar em João 5 que Jesus, ao ir para essa festa com seus discípulos, ele decide passar lá no tanque. Quando ele chega no tanque, tem um paralítico que todos nós conhecemos, que há 38 anos ele está parado ali, na inércia. 38 anos. Jesus já sabia disso. Primeiro porque ele é Deus. Segundo porque a Bíblia fala que Jesus chega e
e ele diz, ele se inteira da história daquele cara. Ele já sabia. Eu fico imaginando, cara, Jesus ele é muito estrategista, ele evangelizava o tempo todo, porque ele já sabia. Então ele chega e pergunta, Samuel, para despertar nas pessoas. Aí eles começam a falar, ó, esse cara está aí há 38 anos, beleza, irmão, eu já sei, mas eu quero que mais gente saiba. Olha como que Jesus age comigo e com você. A gente só está pensando que ele falou para o cara, levanta e pega a sua maca e vai embora. É só isso, a gente glorifica. Aí Jesus está fazendo isso. Aí Jesus chega nesse cara, depois de saber toda essa história, Mateus, e fala assim, olha isso, meu irmão, você quer ser curado? Agora eu te pergunto, isso é uma pergunta que se faz? 38 anos, deitado, e nós estamos falando de Jesus. Jesus erra. Aí Jesus pergunta para ele assim, Davi, você quer ser curado? Aí ele fala assim, olha a resposta desse cara, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Senhor, toda vez que essa bendita dessa água sacode, ninguém me pega e me leva e não faz nada por mim. A resposta diante da pergunta, murmuração, desperta desse hábito. Um paralítico que estava ali 38 anos murmurando e nada mudou. Jesus só quis mostrar para nós, não é que ele é poderoso e misericordioso para pegar, tadinho, ele não vai na água. Jesus faz pergunta estratégica. Jesus, ele é Deus, ele não tem que chegar aqui e perguntar, o que está acontecendo, quem é esse, quem é aquele, ele sabe de todas as coisas. Ele quer chamar a atenção daqueles que estão ali. E ele não pergunta se ele quer ser curado, a pergunta mais óbvia do mundo. Ele fala assim, eu quero saber onde está o seu coração e como que você faz com as oportunidades que eu te dou. Eu murmuro. Caraca, velho. Segundo sono que nós precisamos despertar, murmuração. Sabe qual que é o problema da pessoa que murmura como um hábito? Eu não sei se você conhece, eu conheço um assim, cara, é impressionante. O cara que ele vive o hábito de murmurar, o pior de tudo é que ele não percebe. Ele não percebe. Ele é chato demais. Qualquer um que a pessoa ficar 2 minutos perto de você reclamando, você fala assim, meu Deus, que isso, mas nada, tem gente que é isso, você fica cansado, velho. Lembra aí de um chorão, de um murmurador, ele te cansa, ele te fadiga igual um carrapato. A murmuração é um trem terrível. O murmurador, ele não aproveita as oportunidades que aparecem, velho. Ele não aproveita não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, 38 anos era o tempo suficiente para aquele cara ir rolando a testa, tudo. Não sei como é que era não, mas 38 anos não tem como você ficar. Só se você não ficar cego na murmuração. O murmurador, ele contamina os ambientes e as pessoas. É impressionante. Desperta, ó tu que dormes, o Senhor Jesus está aqui, abraça, produz, avança, para de reclamar, meu irmão, não existe nenhum fruto na murmuração. O murmurador, ele difama e ele tem inveja daqueles que fazem, porque ele não para de reclamar ao invés de fazer. É muito mais fácil criticar do que fazer. Então, se eu não faço, se eu reclamo, se essa é a minha natureza, e pior, sem eu perceber, eu crio o hábito de criticar. É mais fácil. A murmuração é algo terrível, e o pior de tudo, nós não percebemos. Porque uma coisa é o pecado que salta aos seus olhos, que grita, mentira,
calúnia, esses três, você já vai entrando sabendo que você está errado. Agora, murmuração, não. Rapaz, eu conheço um que, fisicamente, ele está tão contente que ele anda assim, Ai, que isso, velho? Olha lá o cara, 7h30 da manhã. Que isso? Só que não percebe. Desperta, ó tu que dorme. 1 Pedro vai dizer para nós: sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Pare de reclamar, irmão, pelo amor de Deus. Uma vez a Dayana falou assim comigo: Cássio, você está ficando assim toda hora. Olha que isso, velho. Igual pior que pernilongo no ouvido. Pensou o dia inteiro assim. Eu falei assim, sério? Ela, sério? Eu falei, nossa, eu vou ter que lutar com isso demais, velho. Porque eu não estou percebendo, não. Falei, nossa, depois eu fui ver que era meu. Eu falei, nossa, meu Deus, desperta, homem de Deus. Para com isso. Enjoança. Primeiro sono. Cara, a gente não pode distrair da caminhada com Deus. Nós devemos distrair como pessoas, com as pessoas que nós amamos. A gente deve fazer esse exercício. Agora, da caminhada com Deus, não. Segundo, murmuração. Começa a perceber, você pergunta às pessoas que estão do seu lado: você acha que eu reclamo demais? Começa a perceber em você, a despertar essa preocupação. Terceiro sono que nós precisamos de despertar, está lá em Lucas 10, 38, nós também conhecemos a palavra, na qual Jesus passava por uma cidade, e a Bíblia, a gente tem que pegar os detalhes, e a Bíblia vai falar assim: e Jesus foi à casa de uma mulher, que se chamava Marta. A Bíblia fala, Samuel, que a casa era de Marta, pega esse detalhe, e Jesus vai para lá. E aí começa a acontecer aquilo que todos nós já sabemos, que é o terceiro sono que a gente precisa de acordar. Porque o sono, teoricamente, ele não é pecado. Então é muito fácil você cair nele. Você cochila. Então distração, teoricamente, não é pecado. Murmuração, teoricamente, não é pecado. E o terceiro, quarto e quinto sono, para a gente encerrar, teoricamente não são pecados. Aí a gente já sabe do cenário. Jesus chega, e a gente sabe que quando Jesus chegava num lugar naquela época, era para ensinar, era para mudar as vidas, era para trazer uma nova porção, para curar e tudo mais. Jesus chegava e sempre juntava uma multidão. Então imagina, tinha uma multidão na casa de Marta, e Marta estava lá, ela era a anfitriã, e certa hora ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, você está vendo a Maria aqui? Você está vendo a Maria aqui, Jesus? Ela é minha irmã. Ô Jesus, deixa eu te perguntar, o senhor não se incomoda, e o senhor não acha que a Maria tinha que levantar daí? Que eu estou fazendo um monte de coisa, estou cozinhando, estou servindo, estou lavando, estou rindo para os outros, estou recebendo os outros lá fora, eu estou fazendo o trabalho todo. O senhor não acha que a Maria tinha que levantar daí e me ajudar, não? Terceiro sono que a gente precisa de acordar é o ativismo. Jesus vira para ela e fala assim: você está ocupada e inquieta com muito. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Eu quero chamar a sua atenção para 2 ativismos. Primeiro, excesso de trabalho. Eu só compartilho aquilo que Deus traz para a minha vida. Excesso de trabalho braçal. Você está ocupada demais. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, porque a gente tende, mais uma vez usando as palavras do André, a gente tende a ser muito intenso. Ou é 8 ou é 80. Ou eu sou preguiçoso, ou eu sou, irmão, o destruidor do trabalho. Você lança 6 da manhã, às 22 no meu peito, e esquece o resto do mundo. Eu não preciso nem de comer. Ou eu sou assim, ou eu falo assim: não, olha lá, trabalhando de 6 às 22, não faz mais nada da vida, fica aí, não sei o que, justifica. É o outro extremo: preguiça, inércia, improdutividade. Então a gente tende a ter os extremos. E cara,
Marta, com a maior das boas intenções, estava errando, não estava pecando. Sabe o que Jesus precisou de mostrar para ela através da palavra? Marta, desacelera um pouco, velho. Desacelera, equilibra isso aí. Sabe por quê? Eu tenho um amigo que tem uma fala que é muito interessante. Fala, Cássio, eu olho para a minha vida como as áreas dela sendo vários pratos que eu preciso equilibrar. A minha vida eu vejo ela como um malabarismo de 7, 8 pratos. Quais são eles? O prato da vida com Deus, o prato do casamento, o prato do trabalho, o prato da congregação, o prato do esporte, o prato do lazer. Aí, Cássio, o meu desafio é eu equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. E muitas das vezes eu pego aquele prato gigantesco do trabalho e eu, o resto que se resolve. Jesus, deixa eu te falar um negócio. Esse monte de neguinho aí, com esses pratinhos tudo equilibrado, o senhor não acha que alguém tinha que vir cá me ajudar a segurar esse prato desse tamanho? Não, não, irmão, esse prato eu sei que está colocando ele desse tamanho. Divide um pouco. Eu cheguei numa staff que eu nunca cheguei na minha vida nesse ano. Confusão mental assim, ó. Que isso? Confusão mental é essa, não? Aí eu tive que chegar no extremo de um dia para o outro sair. Coisa que eu nunca fiz. Extremo, desequilíbrio. Aí eu sumi, fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Tirei 15 dias de férias. Eu saí para tirar 7. De 7 eu passei para 10. Eu cheguei num ponto tão extremo que eu falei assim, irmão, não quero saber o que vai acontecer quando eu voltar. Eu cheguei nesse ponto. Olha o que é isso, Richard. Loucura de desequilíbrio. Aí eu fui, irmão. Fui andando de carro. Fui andando. 7, não. Fiz 2, 3 reuniãozinhas e tal. Não, 8, não, 15. Voltei. Falei, rapaz, que é isso? Isso é de Deus demais. Aí quando eu cheguei cheio de medo, perguntei para o pessoal do administrativo assim, então, o que aconteceu? Não, gente, aumentou o faturamento. Melhorou. Teve mais matrícula e as coisas estão melhor do que quando você saiu. Eu falei, eu vou embora de novo, velho? É porque a gente costuma achar que está na nossa mão. A gente costuma achar que a gente é insubstituível. A gente costuma achar que não é mais por Deus, é por nós. E aí ele fala com ela assim, irmão, você está inquieta, você está ocupada e você está perdendo a boca boa. E Maria está nela. Segundo ativismo religioso. Ativismo religioso. A Bíblia fala assim, certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sabe o que quer dizer isso? A casa era de Marta, o trabalho era de Marta, o investimento era de Marta, a bagunça quem ia arrumar era Marta, e Marta, além de não conhecer a melhor parte, ela estava perdendo. O que eu quero dizer diante desse texto? Você pode estar trabalhando arduamente, de forma massacrante, ao ponto de que você chega aqui, serve, vai embora, as pessoas recebem e nada acontece na sua vida. Era o que estava acontecendo com Marta. Os meninos da mídia, os meninos da mesa, os meninos do louvor, eles podem vir aqui todos os domingos, deixar tudo muito legal, as luzinhas combinando, as músicas no tom certo, o som maravilhoso, a transmissão maravilhosa, e não conhecer a parte boa, porque acha que não precisa, porque acha que se eu não for ninguém vai, se eu não fazer ninguém faz igual, se eu não tocar ninguém toca, se eu não pregar ninguém... Irmão, que é isso? Marta recebia, fazia, gastava, trabalhava, fazia acontecer, todo mundo estava ali, e Jesus falou assim, minha filha, estou indo embora, é a parte boa, você não está nem conhecendo.
Deixa eu te falar, meu irmão, se servir a Deus para você está sendo um fardo, um massacre, e você não está recebendo, deixa eu te falar um negócio, abre os seus olhos para a parte boa é Cristo, a parte boa é a presença, a parte boa é a atitude, é transformação e relacionamento. Marta, Marta, desperta, Marta, a parte boa está aqui, ó. Ativismo, desperta para o ativismo. Como é fácil a gente cochilar nisso, porque a gente acha que a gente é super produtivo, que a gente acha que depende de nós. Então, cara, eu estou fazendo acontecer, irmão. Está errado? Marta, desacelera para despertar. Ué, que é isso, Jesus? O senhor é sinistro demais. Porque a natureza é acelerar para despertar. Não, você passou do ponto. Ativismo demais, segundo esse texto, gera preocupação, inquietação e esforço além do necessário. Olha o que Jesus falou com ela: você está, apenas uma coisa é necessária, ou seja, você está fazendo mais do que o necessário. Perde esse feeling não. Quarto sono, João 20, entre os versículos 19 e 27, outro texto que Jesus estava e que todos nós conhecemos. Olha para você ver, nós falamos de Filipe, nós falamos de Marta, nós falamos os discípulos que estavam ali na murmuração do paralítico, e agora a gente vai falar daquele cenário seguinte: Jesus pregando o evangelho, e quando vai chegando no final, concretiza a morte, ok? Jesus morre, ressuscita, alguns vê, passa a notícia começa a espalhar, os discípulos começam a saber, e aí Jesus aparece. As portas estavam fechadas, os discípulos estavam reunidos, e Jesus aparece. Não estavam todos os discípulos. Jesus vem, come com eles, a notícia espalha, os discípulos que não estavam chegam, a notícia fortalece. O que Tomé faz? Irmão, para cima de mim, nem avião e urubu cansado. Eu só acredito vendo e tocando. Discípulo, crentão, tinha visto todos os milagres, todas as ministrações, todas as conversões. Sabe o que isso quer dizer? Nós podemos e temos que nos despertar, porque a gente pode cair na incredulidade de saber quem é Cristo, mas não crer mais nele. Como assim, acaso? Essa doença é minha, Jesus não entra nela e não cura, porque isso é impossível. Essa área da minha vida, Jesus não entra, porque isso não é, Jesus não vai querer entrar nisso. Isso aqui está acontecendo comigo, mas Jesus não tem nada com isso. Incredulidade, irmão. É incredulidade. Não vou tocar, aqui não, Samuel. Essa área não, no trabalho não tem nada a ver, nas minhas negociações não tem nada a ver, no casamento eu que sou homem, eu que falo, Jesus não tem nada com isso. A minha esposa só escuta, eu sou o cabeça, você entendeu? Tipo assim, eu pego essas coisas, eu pego o hormônio, eu pego a masculinidade, eu pego a força a mais, e aí eu passo a ser incrédulo com os meus filhos, com as pessoas que eu me relaciono. Não, Jesus não tem nada a ver com isso, velho. Jesus tem lá no domingo da igreja, a não ser que eu toque. Mas como assim, velho? Você andou com Jesus a vida toda e você viu que tudo que ele falava se cumpria. Como que a última coisa só não ia se cumprir? Incredulidade colado em Jesus. Eu quero isso, esse é o projeto da minha vida, só que eu não vou apresentar para Jesus isso aqui não, porque Jesus não vai entrar nisso. Isso é incredulidade, irmão. Isso é incredulidade. Se você achar que Jesus é só na oração do almoço, bom dia Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa refeição, Senhor, boa noite, muito obrigado por esse dia, e eu vou na igreja domingo. Se você achar que é essa relação, isso é incredulidade.
naquele que pode todas as coisas. Como assim, Tomé? Aí o que Jesus faz? Parece de novo. Ô Tomé, beleza? Toca aqui, chega aí. Aí que a gente caminha, eles quebra a cabeça, chora, machuca os outros, se desaponta, se abre, larga a mão e tudo mais, ou se não, você conquista demais. Sabe por quê? Porque Tomé, ele podia ter caminhado muito com Jesus, ao ponto tipo assim, cara, eu estou adaptado com Jesus fazer tudo, e aí de uma forma simples, ele perde a fé de que Jesus pode fazer muito mais. Jesus vai só até aqui, Samuel, já está bom demais para ser quem Ele é, basta. Todos os milagres, conversões que eu já vi, já me prova quem é Jesus. Agora, ressuscitar, irmão, só se eu ver. Caminha com Jesus, os discípulos. Outro exemplo de incredulidade, Jesus no barco, a tempestade vem, aí quando Jesus acorda, ele fala assim, mas essa fé sua é pequena demais, só crentão sinistro. Eu só estou falando de crente sinistro, que acordava e dormia com Jesus, fazia refeição. Não, irmão, vamos fazer um exercício da fé aí para ficar bombada demais, pelo amor de Deus, porque você caminha comigo. E a Bíblia vai falar que se a sua fé for do tamanhozinho de um grão de feijão. Por que a Bíblia vai falar isso com nós? Por quê? Se a sua fé for do tamanho de um grão de feijão, você remove montanhas. O que a Bíblia quer dizer? Não para de exercitar a sua fé, porque a incredulidade vem de uma forma sutil. E para a gente poder terminar, todos esses despertar era necessário para que a luz de Cristo brilhasse. O paralítico, ele andou com o brilhar da luz de Cristo. O que nós todos queremos é o brilhar da luz de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mas para esse brilhar acontecer é necessário despertar, senão não vai brilhar, irmão. Quinto sono. E eu queria já convidar o pessoal do louvor. Pega comigo aqui o quinto sono. Primeiro, distração. Segundo, murmuração. Nada disso é pecado. Terceiro, ativismo, pessoal ou religioso. Não estou falando de pecado. Terceiro. Quarto, incredulidade. Aí o buraco já está mais embaixo. Quinto, história forte, que a gente precisa de ficar sempre. E olha para você ver, todas essas histórias estão no detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Relacionamento é só quando você se relaciona de forma profunda que você descobre os detalhes. Eu não conheço os detalhes da vida do Renê, tem como eu conhecer? A gente se relaciona de forma rotineira, não é rotineira, né, Renê? Quem sabe os detalhes da vida do Renê é a Ju, é o Léo. Os detalhes, se nós não nos relacionarmos com o Senhor de maneira íntima, nós vamos ser para sempre refém do agitar das águas. E agitar das águas, meu irmão, não vai sustentar. Não vai sustentar. Quinto sono, essa história está em João 11. Mais uma vez, Jesus e os seus amigos, discípulos. Jesus, as canções do começo diz, Jesus caminhava. E chega a notícia nele: Senhor, o seu amigo, que o Senhor tanto ama, está doente. Lázaro está doente, precisa do Senhor.
E a palavra diz que ele ficou ali mais alguns dias. E a segunda notícia chega: Senhor, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que morreu dentro do seu coração. Eu não sei qual a esperança se apagou dentro do seu coração. Eu não sei. E eles falam assim: Jesus, Lázaro está morto. E ele vira para os seus amigos e falam assim: nós vamos voltar. Lázaro dorme. Aí os discípulos falam: mas Jesus, mas se ele dorme, ele vai acordar, a gente não pode voltar, porque nós vamos apanhar naquele lugar. E Jesus fala: vamos. Quando Jesus chega, as irmãs vêm correndo e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, se o Senhor estivesse olhando para isso não morreria. Isso morreu porque não é de Deus. Isso morreu porque Jesus não estava aqui. Isso morreu, eu não sei o porquê. Eu não sei se é a alegria, eu não sei se é a saúde, eu não sei se é o casamento, eu não sei se eram os relacionamentos, a amizade de alguém, eu não sei. Se é um familiar, se é o gozo da vida, se é o contentamento, eu não sei. Mas Jesus morreu. E Jesus chega, e todo mundo fala: Jesus, já tem 4 dias, e Jesus fala assim: Lázaro dorme, e eles começam a rir. Então às vezes você e alguém, isso infelizmente a sociedade é perita. A brasileira então, ela é muito misericordiosa com quem sofre, com quem perde. Então às vezes as pessoas riem, as pessoas desacreditam, você desacredita. E Jesus chega e fala assim: aonde ele está? Me leva aonde ele está sepultado. Lázaro dorme. E aí eles chegam, tem uma imensa pedra, e ele fala: arreda essa pedra. E eles falam: mas Jesus, vai feder. Jesus tem 4 dias, está morto, vai feder, ele já cheira mal. O perfume do Senhor pode e deve voltar a cheirar nas minhas e nas suas narinas. A alegria, a esperança, o fogo, a comunhão, o contentamento. E ele agradece ao Pai e fala: Lázaro, desperta, ó tu que dormes. Levante dentre os mortos. Lázaro, Lázaro, ei, Lázaro, levanta, desperta, levante entre os mortos e vem para cá. Vem para cá, eu estou aqui, eu cheguei. Havia morte, havia desistência, havia incredulidade, não havia mais esperança, havia desistência total de todos. Eu quero te convidar nessa noite a colocar o seu coração para voltar a queimar aquilo que você achou que estava morto. Porque Jesus não nos tira do mundo, não nos tira da onde Ele nos tirou, para oferecer algo que não seja a glória dEle. Jesus não nos tira da nossa casa para vir até aqui e ficar com pedra na frente. Nós vamos encerrar crendo que é noite de ressuscitar. Desperta, ó tu que dormes do sono da morte. É tempo de despertar, para que a luz intensamente brilhe no seu olhar, na sua vida,
na sua casa, e que Cristo seja exaltado e adorado e glorificado através daquilo que Ele vai fazer, está fazendo na sua vida. Eu queria te convidar a despertar e colocar de pé no seu lugar.